Tudo bem, pessoal? Olá. Vamos continuar aqui com a nossa aula sobre negociações e processos decisórios. Tá? Já tínhamos iniciado a parte de discussões sobre ética, depois sobre a parte de resiliência, e agora a gente vai retomar a parte de negociação dessa aula especificamente. Tá? Bem, pessoal, bom, é importante que a gente compreenda que as negociações, em geral, elas envolvem várias etapas, tá? E também existem vários métodos possíveis, tá? Alguns mais eficientes, outros menos eficientes. Depende muito da aplicação, ou para que é aquele processo de negociação, tá? A área, o foco, a duração do relacionamento com quem se está negociando, né? Se a duração pretendida é uma duração de longo prazo ou curto prazo, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração em uma negociação. É importante que vocês entendam e saibam que um dos aspectos mais importantes, ou talvez até o mais importante de uma negociação bem-sucedida, é a preparação, ou o planejamento, o correto planejamento de quem está por trás da negociação. Tá? Também é interessante a gente perceber que a negociação, ela dificilmente a gente atinge um ponto perfeito ou um ponto ideal entre os dois lados. Tá? A negociação, a gente está considerando aqui que é uma disputa, entre aspas, né? Uma discussão na direção de interesses que podem ser conflitantes muitas vezes, porém que temos que chegar a um consenso. Então, o processo de negociação é, de fato, chegar a um consenso entre interesses e objetivos que muitas vezes são conflitantes. Então, a arte de você chegar num ponto que seja ideal para os dois lados é praticamente uma falácia, é praticamente uma utopia, a gente chegar no ideal para os dois lados. Tá? Falando em termos de sustentabilidade do empreendimento, do negócio, visando uma relação de mais longo prazo, é interessante que as negociações elas sempre permaneçam numa esfera de benefício mútuo verdadeiro entre as duas pessoas ou as duas corporações que estão negociando, para que o negócio seja sustentável e que ele tenha longa duração, tá? Então, quando a gente pensa em negociações de uma forma ética, de uma forma moral, no caso, né, de uma forma sustentável, é sempre interessante a gente chegar num termo que é muito utilizado, né, que é o termo win-win, né, quando a situação de ganha-ganha, né. E quando a gente fala de um win-win, é interessante que a gente tenda, ou melhor, é interessante que tentemos, nos esforcemos para que cheguemos de fato numa situação que seja benéfica para ambos os lados, de uma forma até mais balanceada possível, tá? Agora, quando a gente foge um pouquinho de uma negociação ou de um ambiente ou de um interesse que de fato é ligado a relações de longa duração, sustentáveis e tudo mais, principalmente quando estou fazendo negociações com fornecedores ou com clientes em massa, ou que são os relacionamentos que às vezes são mais curtos, né? Muitas vezes é interessante que nós usemos a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de diálogo e de negociação para conseguir o melhor acordo possível para a nossa empresa, para a nossa corporação. Né? Não que vá prejudicar outra empresa, não que vá gerar prejuízo para outra empresa, mas é interessante que nós puxemos esse win-win mais de uma forma mais benéfica para o nosso lado, tá? Isso é o que é pregado em todas as discussões em termos de negociação, tá, pessoal? A gente tem a negociação que é um pouco mais romântica, um pouco mais utópica, que visa
um benefício mútuo equilibrado entre as duas partes. Às vezes é feito isso, depende do negócio, depende da área, depende de quem está negociando, depende da duração, né, da sustentabilidade dessa negociação. Mas, no geral, no mundo real, pessoal, nem sempre se busca exatamente esse balanceamento entre win-win, tá? Na forma geral, na forma majoritária, se busca sim um win-win, se busca a situação ganha-ganha, porém, dentro do ganha-ganha, há muito espaço para você melhorar suas margens a custo da piora das margens da outra pessoa, do seu parceiro que você está negociando, tá? Então, é comum que isso seja buscado dependendo do negócio. Não que isso seja ético, ou que seja moral, ou que seja recomendado, mas é assim que é feito. Então, é importante que vocês saibam que em muitos momentos que vocês sentarem em mesa de discussão, talvez você tenha que bater um pouco o pé ou ser mais firme sabendo disso, tá? Bom, o processo de negociação, segundo a escola de Harvard, ou segundo a metodologia de Harvard, basicamente, ela envolve uma preparação, ou seja, um estudo da outra parte, uma avaliação da outra parte, uma avaliação de benefícios, geração de valor para outra parte, assim como uma avaliação precisa sobre até onde eu posso ir na minha negociação, até onde eu posso pagar ou até onde eu posso vender, né? Quais são os meus limites máximos e mínimos e é o meu ponto objetivo da negociação, tá? Aí entra a parte do confronto, ou seja, as primeiras discussões para discutir mesmo o que cada um quer, o que cada um na negociação quer. É interessante colocar na mesa, né, o que cada um quer. Então, é proposto um acordo de framework de trabalho em comum, onde são setados parâmetros do tipo volume de produção, volume de compras, custos mínimos e máximos de uma certa operação, prazos de entrega, prazos de pagamento, ou seja, os aspectos mais gerais, mais sistêmicos ali de uma negociação ou de um relacionamento de trabalho. Aí entra a parte da apresentação das ofertas, onde em várias rodadas as empresas ou os grupos vão apresentar preços que estão dispostos a pagar, preços que estão dispostos a cobrar, prazos, condições de negociação, prazo de entrega, prazo de pagamento, frete, e uma série de outros aspectos envolvidos no negócio que compõem a proposta de valor, tá? Até que se chega numa conclusão de uma combinação de preço e proposta de valor que agrade ambos os lados e que esteja normalmente dentro de uma zona de benefício próprio, de benefício mútuo, tá? Bom, tem várias formas de negociar, né? Como eu falei já. A gente viu a estruturação básica pela escola de Harvard. Aí a gente tem uma forma de negociação, um método chamado PICO. E esse método, ele é um método que envolve menos a discussão de preço por unidade e ele envolve mais a questão de apresentar uma proposta de valor para o cliente, de forma que o cliente perceba o valor de uma certa situação ou um certo produto, tá? Então, o método PICO, ele envolve o seguinte, ele envolve problema, os interesses, critérios e opções. Tudo isso é colocado no planejamento e na mesa. Então, assim, o problema, você tem que buscar ser objetivo e perceber qual problema deve ser solucionado no caso do seu cliente, ou seja, você tem que fazer uma apresentação e propor um framework bastante focado no problema do cliente, independente do preço unitário daquilo que você está vendendo. Independente do preço do que é aquilo que você está vendendo, tá? Mas mais voltado a solucionar o problema do cliente de uma forma em geral, ou seja, você focar numa proposta que tem um custo que esteja dentro do limite do cliente, você propor já um prazo de entrega que atenda as necessidades do cliente,
você pode apresentar uma série de outros benefícios e outras coisas que você pode colocar como acessórios, tá? Esse é o problema. Aí é importante que você tenha fixo a questão dos interesses, tá? Então, o que a gente quer dizer? Os interesses, ele está muito mais ligado à questão de uma postura dos negociadores, né? Na sua, inclusive, de não necessariamente barrar ou travar algum ponto, alguma situação, algum preço. Você tem uma certa flexibilidade para negociar. É o caso, por exemplo, né? Você tem lá um preço que você quer vender ou aquela commodity para o seu cliente e o seu cliente não está concordando com aquele preço e você tem um target, então você pode ceder um pouco, ou você pode propor para o cliente alguma coisa que vá mais de encontro com os interesses dele. Por exemplo, você pode manter o seu preço target, por exemplo, e ao passo que você pode oferecer frete grátis para ele, entende? Então você mantém o seu objetivo, só que você pode ser um pouco mais flexível e estar envolto dos interesses, no caso. Então, você pode oferecer um brinde para o cliente, você pode oferecer uma facilitação, você pode oferecer para o cliente um pagamento facilitado, mas mantendo aquele preço target que você queria comprar, ou digo que você queria cobrar, ou até com desconto menorzinho, mas longe daquilo que seria o limite máximo, limite mínimo, né? Tá? Você tem a questão de critérios, né? Determine o que será oferecido baseado em critérios lógicos, né? Possam ser explicados com clareza, com objetividade, né? Ou seja, esses critérios eles têm que estar muito claros. Eu vou falar um pouco mais disso lá na frente, mas esses critérios eles têm que estar muito claros e eles têm que ser estabelecidos lá no começo da conversa, tá? O ideal. Então, esses critérios envolvem muitas vezes números, tá? De prazos, volumes, valores, né? E aí a gente tem as opções, né? Com tudo isso especificado na mesa, é hora de buscar opções em conjunto, né? Tanto que você vai ceder para quem você está negociando, quanto quem está negociando vai ceder para você. Então, muitas vezes você está interessado num preço específico de vender uma determinada commodity e a pessoa com quem você está negociando, ela tá resistente àquele preço, não quer aceitar. Então, você pode ter opções, você pode oferecer alternativas, você pode oferecer alternativas que melhorem a proposta de valor, assim como o seu consumidor também, ele pode te oferecer opções que te permita baixar um pouco o preço target, né? Por exemplo, ele pode dizer que, olha, eu vou buscar o produto na sua fábrica, então você não precisa se preocupar com frete. Ou até situações do tipo, olha, eu posso oferecer para você o pagamento adiantado antes de você me entregar a mercadoria. Tudo isso são opções que ambos têm que ter na manga, tá? Esse é o método Pico. Ele trabalha muito mais com proposta de valor do que efetivamente o preço pontual de alguma coisa. Bom, quando a gente está bolando estratégias de negociação, pessoal, é importante que a gente entenda as 5 forças do negócio foram preconizadas e pesquisadas, entendidas pelo pesquisador Porter, né? Então ele dizia que um empreendimento, um negócio, uma corporação, ela ela tinha 5 forças principais que eram forças que impactam bastante o negócio, tá? E principalmente impactam na hora das negociações. Então, essas forças, elas começam normalmente por uma ordem de prioridade maior e vão decrescendo. Então, a gente tem que, na verdade, mitigar essas forças ou trabalhar essas forças. Nem mitigar, eu diria, a gente tem que saber trabalhar com essas forças de forma sequencial. Então, normalmente, a gente tem que explorar, primeiramente, as forças ligadas à rivalidade entre os próprios concorrentes, como uma forma de ganho de vantagens na negociação.
Então, é extremamente importante que você preste atenção nessa rivalidade entre os concorrentes, que você procure mitigar os efeitos dessa rivalidade, primeiramente, tá? Num processo estratégico dentro da corporação. Depois, é que você deve se preocupar com produtos e serviços que podem ser substituíveis em relação ao seu, ou seja, produtos concorrentes que possam ser alternativas ao produto que você está oferecendo ou serviço. Então, esse é o segundo ponto para se preocupar numa negociação, num desenvolvimento estratégico. Depois, é necessário você avaliar o poder de barganha dos fornecedores, ou seja, é importante que você saiba negociar ou você dê uma certa prioridade nas negociações com os fornecedores, né? Inclusive, é extremamente estratégico que você tenha um planejamento muito claro sobre os seus fornecedores, para que você tenha matérias-primas mais acessíveis, mais baratas, que permitam uma margem maior no seu negócio. E muitas vezes também é importante que vocês avaliem os seus fornecedores, para que os fornecedores não sejam uma limitação da sua empresa ou um risco muito grande à sua empresa. Por exemplo, se tem uma matéria-prima que é muito rara ou muito exclusiva, em que você só depende de um fornecedor, é extremamente interessante que você busque ter outros fornecedores alternativos, como o plano B e plano C, porque caso aquele fornecedor resolva não te fornecer mais, ele tem o poder de barganha, ou seja, ele tem muito poder na mão para prejudicar a sua empresa. E nessa situação, ele está com um poder de negociação muito mais alto do que o seu. Ou seja, dificilmente você vai conseguir extrair algum desconto, ou dificilmente você vai conseguir manter os preços no patamar que você quer. Se esse seu fornecedor ele tem um poder de barganha muito alto comparado com o seu, porque ele tem um componente exclusivo, você vai ser refém, a sua empresa vai ser refém de aumentos de preço constantes. Tá? Muito bem. Depois, a gente tem a ameaça de novos entrantes, ou seja, é extremamente importante que seja avaliado quem são as empresas que devem entrar nesse mercado, se tem empresas para entrar no mercado, concorrer com vocês, quais são os métodos, quais são as barreiras de entrada. Esse é o outro ponto bastante importante para se avaliar e se considerar no posicionamento da empresa, na estratégia, né? E por último, poder de barganha dos clientes, ou seja, é bastante importante que se pese o poder de barganha dos clientes no sentido de, por exemplo, não ficar refém de apenas um grande cliente único, que se ele, por qualquer motivo, resolver encerrar o contrato ou não comprar mais de você, ele pode colocar a empresa numa situação difícil. Logo, esse cliente ele tem um poder de barganha muito alto perto da sua empresa. É um risco a ser mitigado, ou seja, é extremamente importante que vocês providenciem uma diversificação da carteira de clientes, do portfólio de clientes, para que vocês não deem tanto poder de barganha para um cliente especificamente. Tá? Então, vale a pena estudar até mais, pessoal, sobre esse tema e entender como interagem, como a gente deve interagir com essas 5 forças, né, previstas aí para o Porter durante as negociações. Né? Bom, falando de negociações mais comerciais, propriamente ditas, né, que não necessariamente têm uma função de longa duração ou uma alta sustentabilidade, né, quando eu falo comercial, estou falando de varejo, de volume, né, de commodities principalmente, ou produtos de consumer, né, é interessante que você siga essas regras básicas, que é sempre iniciar as discussões, as negociações, ou seja, quem inicia a negociação, quem inicia a proposta, normalmente tem uma certa vantagem, tá? É necessário que haja um balanceamento nisso aqui, para que você não pareça que você está numa situação de desvantagem e você acabe dando mais poder de barganha para o seu adversário,
pelo fato de você ter iniciado a negociação, pode dar a impressão de que você está precisando mais. Então, é interessante você iniciar a negociação, você vai ter vantagens, porém tem que ser feito com muito equilíbrio para não parecer que você está com urgência ou necessidade urgente, tá? Ou necessidades urgentes. E a partir do momento que você perde uma vantagem como o tempo, você sai prejudicado em uma negociação. Normalmente, quando a gente faz uma avaliação de campo de forças, né, quando a gente faz uma avaliação estratégica da negociação, é importante que vocês entendam que a gente tem três grandes cartas na manga, ou três grandes valores na manga, que são o tempo, o poder decisório, ou poder de barganha, e a informação. Esses são três quesitos extremamente importantes e é interessante que nós cheguemos numa discussão ou cheguemos em uma negociação com o máximo possível desses três itens. O máximo possível de informações sobre o mercado, sobre o meu processo, sobre as necessidades do cliente, o máximo possível sobre cronograma, ou seja, quanto mais adiantado eu estou, quanto mais calçado eu estou, mais poder de barganha eu tenho também em termos de tempo, porque eu não preciso fechar aquela negociação hoje ou amanhã, eu posso protelar essa negociação por meses a fio, então isso me dá um poder de barganha muito maior, e o próprio poder de barganha em si, que ele é derivado de questões estratégicas, também derivado da informação e do tempo, mas principalmente derivado do quão exclusivo é o meu produto, né? Do quão limitado são as outras e quão limitados são as outras opções do meu adversário. Tudo isso afeta o poder de barganha. E é extremamente importante que eu chegue numa roda de negociação e eu tenha isso muito claro, tá? O meu poder de barganha, o meu cronograma e as informações mais precisas e mais completas possíveis, tá? Então, numa negociação normal, é extremamente interessante você iniciar as negociações, porém sem passar a imagem que você está desesperado. Tudo que você for negociar, negocie, não deixe apenas na conversa, ou seja, escreva e-mails, memorandos. Um dos documentos mais comuns, inclusive, que se utiliza no mundo dos negócios é o MOU, que é Memorandum of Understanding, né, Memorando de Entendimento, assim como o NDA. Normalmente os dois documentos são feitos juntos, né? Um NDA, que é o Non-Disclosure Agreement, ou seja, um acordo de confidencialidade, juntamente com um memorando de entendimentos. Esses são os dois documentos mais típicos numa relação comercial, numa relação empresa e profissional, tá? Então, é extremamente importante que tudo seja feito à base de documentos, memorandos, relatórios técnicos, e-mails, né? E tudo isso seja documentado. É importante que você se abstenha de emoções muito intensas, ou seja, é extremamente importante que você não demonstre raiva, ansiedade, medo, aflição. Tudo isso vai pesar contra você. Porque a partir do momento que você é agressivo demais com o seu cliente ou com o seu oponente na negociação, o seu adversário, você está se colocando numa situação mais difícil de negociação, você está fazendo com que a negociação se aproxime de um fim não desejado, ou você está se colocando numa situação de fragilidade, onde você vai ter que se desculpar junto a esse seu cliente, ou junto a esse seu adversário. Então, é extremamente importante que você se mantenha frio em termos de sentimento, ou seja, você não pode demonstrar aflição, você não pode demonstrar que a sua empresa depende, o futuro da tua empresa depende daquela negociação. Então, é extremamente importante se mostrar, não digo apático, porém neutro. Ou seja, você tem que demonstrar uma naturalidade no agir. Tá? Qualquer sentimento que você demonstrar ali de ansiedade,
vai dizer para o seu oponente que ele tem um poder de barganha maior do que ele estava imaginando, tá? E você não quer isso. Qualquer situação de pressa ou de aflição aumenta o poder do tempo do seu adversário. E assim vai. Qualquer situação que você demonstrar que você não tem conhecimento sobre o mercado, ou sobre as dores do seu cliente ou da sua empresa mesmo, mais fragilizado você vai ficar também. Esteja no seu terreno, né? É interessante você poder fazer essas negociações dentro da sua própria empresa. Então, sempre que possível, sempre que for possível, chamar o seu oponente para dentro da sua corporação, para dentro da sua empresa, melhor. Porque você vai necessariamente se sentir mais à vontade dentro da sua corporação, tá? E, de certa forma, o seu adversário ele vai se sentir um pouco mais intimidado do que se você estivesse em um restaurante ou num lugar neutro. Então, é muito normal que nas corporações haja uma tendência muito grande, haja sempre uma tentativa de fechar negócios dentro da própria corporação, e normalmente dentro da empresa que é maior. E é muito comum também que essas empresas coloquem nessas reuniões um número muito maior de funcionários do que aquilo que seria o necessário, para que os funcionários sirvam como uma forma de intimidação, para você sentir que o seu poder de barganha diminuiu, tá? Na verdade, ele faz você diminuir a sua sensação de poder de barganha, né? Essa é uma tentativa clássica, né? Te convidar para a empresa, uma sala de reunião gigantesca, com um monte de gente que não deveria estar, que não precisaria estar ali, mas você coloca ali para fazer pressão. Então, por isso que a próxima lição tente, sempre que possível, não negociar sozinho, tá? É extremamente interessante não negociar sozinho para que você mostre para o seu oponente que você tem um poder de barganha maior do que você sozinho, né? Então, é sempre interessante. Também é extremamente importante, pessoal, que nessas reuniões, os times, eles se sentem de forma misturada, tá? É muito negativo quando um time se senta um time de um lado de uma mesa e outro time do outro lado da mesa, como se fossem adversários, né? Que na realidade são adversários, porém, quanto mais você faz o outro time se sentir adversário, quanto mais você lembra ele que vocês estão em lados opostos, mais difícil é a negociação, mais difícil para o seu adversário ceder alguma coisa. Então, sempre que possível, numa negociação desse tipo, instrua a sua equipe, o seu time, a se sentar lado a lado ou se sentar de forma misturada com o seu oponente, para que haja uma sensação, mesmo que falsa, mas que haja uma sensação de, de um clima menos competitivo, tá? Então, isso é interessante para você fazer o seu cliente se sentir, ou melhor, o seu oponente, no caso, se sentir mais à vontade, tá? Bom, uma outra coisa interessante também nessas negociações é que no seu time é importante que esteja bem separado o que cada um está fazendo ali, tá? Então, você não vai numa negociação com 4, 5, 6 pessoas do seu time sem ter uma reunião prévia com eles e separar exatamente o que cada um vai fazer. Então, é importante, pessoal, separar no seu time qual é a missão de cada um, qual é o propósito, qual é o target, né, de cada um nas negociações, ou seja, cada um tem que ter uma meta específica, por exemplo, de baixar mais o preço, baixar mais o preço da commodity que ele quer comprar, o outro, o objetivo tem que ser, por exemplo, conseguir frete grátis, o propósito do outro tem que ser conseguir um prazo maior para o pagamento, ou seja, é interessante você dividir
a sua lista de itens que você quer pedir entre várias pessoas da equipe, tá? Não ficar apenas um pedindo tudo e os outros olhando, né? Outra coisa importante nesse cenário é que é interessante que no seu time você calibre bem os tons e a intensidade da relação, ou seja, é interessante que vocês variem entre si o nível de assertividade, o nível de amabilidade e até mesmo o nível de simpatia na discussão. Ou seja, é sempre interessante que você tenha pessoas na sua equipe que vão ser mais enérgicas, mais pontuais, mais assertivas, e é sempre interessante você ter na sua equipe pessoas que vão ser mais amáveis, mais simpáticas, que vão mostrar que, olha, nós somos um time, nós estamos buscando fazer negócio para benefício mútuo. Então é interessante que você tenha esses 2 ou 3 perfis diferentes ali no seu time, puxando as negociações dessa forma, ora um pouco mais assertivo, ora um pouco mais amigável, amistoso, simpático, né? Por isso que muitas negociações são feitas, de fato, em ambientes mais de entretenimento, muitas vezes. Porque, dependendo da negociação, é interessante que o seu oponente se sinta relaxado, se sinta confortável. Nem sempre é interessante isso, mas em muitos casos é interessante que o seu cliente se sinta confortável. Bom, não foque tanto em custo ou pontos específicos de valor ou de custos, etc. É mais interessante focar no seu cliente, no seu oponente, no caso, da construção da proposta de valor. Ou seja, aborde com ele todos os aspectos que você vai beneficiar a corporação dele com a negociação. Então, não foque tanto em dar um desconto de 1 centavo na unidade, do quilo, do minério, de cobalto, né? Foque na proposta completa de valor, no sentido de ser um produto com mais qualidade, de ter um frete grátis, de ter um pagamento mais facilitado, de você ter histórico de suprimento daquilo lá, de você fornecer um monte de atestados de qualidade, de certificação, o envio de um técnico junto com um produto, e uma série de coisas que constroem proposta de valor, não aumentam muito o seu custo e te facilita na hora de você tentar manter o target do preço que você quer. Muito bem. Os passos importantes de se considerar numa negociação, é importante a gente pensar nesses 4 pontos aqui. Identificar os aspectos em comum para ambas as partes, ou seja, aquilo que cada um quer, ou seja, os itens, né? Perceber os múltiplos interesses em que estão envolvidos, né? O processo direcionado para a solução e não para os problemas, ou seja, proposta de valor, e identificar benefícios para ambas as partes. Então, pessoal, quando a gente fala aqui benefícios para ambas as partes, é extremamente importante que na minha preparação esteja muito claro que eu estou oferecendo um produto com um preço X, que é o meu preço objetivo. Dificilmente eu vou fechar com aquele preço X, eu vou fechar com o preço Y, provavelmente, mas na busca de eu tentar fechar com o preço X, eu posso levar uma série de uma lista de benefícios que eu estou disposto a ceder, que eu estou disposto a entregar para o meu cliente no objetivo de fechar o contrato com o preço X ou o mais perto de X possível. Em troca disso, eu estou disposto a dar frete grátis, apoio, serviço, consultoria, pagamento facilitado, etc, etc, né? Ou seja, isso tem que estar muito claro para mim o que eu posso oferecer e eu tenho que saber também o que eu quero do meu cliente ou do meu adversário. Então, por exemplo, eu estou falando aqui de vender um produto a um preço X para o meu adversário, né? Agora,
eu não preciso necessariamente apenas querer só vender a preço X. Eu posso querer também do meu cliente, seria desejável eu ter do meu cliente que ele fizesse um pagamento adiantado. Seria interessante que o meu cliente me pagasse em dólar, em vez de me pagar em ienes, por exemplo. Seria interessante que o meu cliente me desse um período para entregar esse produto de 90 dias e não 30 dias. Então, esses são uma lista de desejos que eu tenho que estar com elas claras também, e eu tenho que saber colocar isso durante a discussão. Porque muitas vezes o meu cliente, a gente já chegou num ponto em comum do preço, não é X, mas é Y, que está perto de X, a gente chegou num valor, e muitas vezes esse meu oponente, ele vai me pedir alguma coisa, como um frete grátis, por exemplo. Ele vai pedir uma concessão da minha parte. E eu tenho que estar preparado para pensar se eu estou disposto ou não. E, normalmente, todos os pedidos, pessoal, eles são precedidos ou preteridos por contrapartidas. Então, quando o meu cliente vai me pedir esse benefício, esse outro benefício que ele quer, que é o frete grátis, eu tenho que estar preparado para falar, tudo bem, eu posso até dar esse frete grátis para vocês, mas eu quero que o pagamento seja em dólares e não em ien. Então, a balança, ela funciona sempre com um pedido de cada vez e de cada lado, e tentando ser o mais equilibrado possível, e também, lógico, né? A gente tenta puxar a balança um pouquinho mais para o nosso lado, normalmente, nessas negociações, tá? Muito bem. Nem todo mundo age assim, tá, gente? Tem pessoas que preferem agir de uma forma que buscam realmente um balanço win-win mesmo, ganha-ganha. Eu, como empresário, por exemplo, eu sou muito chato com questão de custo, etc. E eu tenho uma noção muito boa de custo das coisas, de valor das coisas, né? Então, eu sou muito chato com a negociação. Normalmente, eu sou bem insistente com as negociações, mas já teve situações em que eu percebi que o meu oponente, ele estava em alguma situação de menos informação ou menos experiência, ou até mesmo de mais necessidade do que eu, e ele ofereceu um custo que, para mim, era até superava o custo que eu queria. Assim, era um custo ainda mais baixo do que era o ideal para mim. E eu, mesmo assim, eu recuei e falei, não, olha, esse preço aqui anterior, que eu falei para o senhor, esse preço já está satisfatório, a gente não precisa descer tanto. Porque ali chegava uma situação de desbalanceamento mesmo de ganha-ganha. Ainda era ganha-ganha, mas é um ganha-ganha não proporcional. Então, isso depende muito da ética, da moral e dos valores da corporação, tá? Tem corporações que pensam assim como eu, não são a maioria, infelizmente, tá? Mas vocês vão achar pessoas que pensam assim e que tentam buscar o balanceamento do win-win, tá? Mas é uma minoria, infelizmente. E eu tô dizendo, e o que eu estou dizendo para vocês aqui é o padrão da indústria, como acontece, tá? Não estou dizendo que vocês tenham que agir assim. Não estou dizendo que vocês tenham que buscar situações de ser muito mais benéfico para um lado do que o outro. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a prática do mercado, às vezes, é assim. E afirmo categoricamente que situações de ganha e perde, por outro lado, elas nunca vão ser boas. Nunca não, mas quase nunca elas vão ser boas para você, porque isso vai gerar uma antipatia, porque a pessoa vai perceber que a negociação foi muito ruim para ela, então ela vai pensar mal de você, você vai perder reputação, aquela outra empresa pode vir a quebrar no futuro próximo, e você está ajudando ela a quebrar. Então, normalmente, é bom evitar a situação de uma negociação perda-ganha, tá? Deve-se evitar isso. Agora, o mercado trabalha no ganha-ganha, mas esse ganha-ganha normalmente não é proporcional, tá? É isso que eu queria falar.
Bom, muito bem. E aí a gente tem uma matriz que trabalha a questão de conflitos, porque a parte da negociação ela acaba sendo, de certa forma, uma disputa, um conflito de maneira em geral, né? Então a gente tem uma matriz aqui que mostra alguma coisa interessante, que a gente vai até, bom, tem a ver com essa matriz aqui, mas de uma forma mais geral. Bom, eu vou falar da outra que está mais clara. Essa aqui tá, agora que eu vi, ela está meio confusa. A outra está melhor. Bom, dentro dessas discussões todas, pessoal, para a gente fechar um negócio, é interessante que a gente perceba o seguinte: é necessário, como método, né, fazer concessões aceitáveis para todas as partes, ou seja, os dois lados têm que fazer concessões em troca de concessões ou em troca de melhorias no acordo, né? Só que a gente sempre tem que considerar o seguinte, que isso aqui pode evitar um impasse, então pode ser necessário essas concessões, né? Esses pequenos benefícios que a gente está disposto a ceder, pode levar os outros intervenientes a insistir em mais concessões, ou seja, quando você abre concessões, você dá benefícios, você corre o risco de você gerar uma exigência por mais concessões ainda. Então, isso tem que ser muito equilibrado. Você não pode dar concessões seguidas sem receber concessões, tá? Essa é a regra de ouro, né? Se você der 2, 3, 4 concessões seguidas sem o seu oponente dar nenhuma concessão ou aceitar melhorar preço, etc., ele vai exigir que você abra cada vez mais concessões até que a negociação se torne perda para você. Então, não abra concessões sem receber concessões. Pode colocar em jogo a sua credibilidade se o fizer tardiamente, as concessões. Porque se você for rígido em 90% da negociação e só no final você abrir concessões, você pode passar a imagem de desespero. Você pode passar a imagem que você está desesperado e isso vai forçar o seu oponente a pedir um adiamento do acordo, um postergamento do acordo, a menos que ele esteja com urgência nos prazos. Mas se ele não tiver com urgência nos prazos, ele vai pedir um postergamento, um adiamento, porque ele vai sentir que pode conseguir mais concessões de você. Então, ou comece as concessões logo no começo e de forma equilibrada, ou não faça concessões do início ao fim. Método, né? Adotar um meio termo entre as partes, né? Ou seja, ganha-ganha e concessão em concessão, né? Nenhuma das partes sentirá que perdeu ou ganhou. Pode ser difícil definir o justo, por isso que é interessante pequenas concessões, uma de cada vez. Pode dar a ideia de disponibilidade para mais cedências, ou seja, mais discussões de concessões. Isso pode acontecer, né? Outro método, dar a escolher duas alternativas aceitáveis. Duas ou mais, tá, gente? Às vezes são mais de duas alternativas aceitáveis. Por exemplo, você pode oferecer para o seu adversário um preço X com frete grátis, ou um preço Y com frete incluso, ou um preço W com pagamento adiantado, né? Então é normal que você chegue na mesa de discussão com várias opções, várias alternativas. Nada garante a concordância da outra parte, pode ser difícil para se encontrar duas propostas, e sugere que a sua oferta é renegociável, que pode dar margem para o seu adversário julgar que tem um poder de barganha maior do que o seu. Outro método, introduzir novos incentivos ou, no caso, até punições durante a negociação. Isso pode alterar o equilíbrio da negociação. As punições podem gerar um sentimento de hostilidade, de falta de confiança, inclusive, né, de falta de palavra, e pode funcionar como passo para o encerramento de uma negociação. Quando a gente fala punições aqui, pessoal, a gente pode começar a discussão dizendo, olha, o preço é X, tem frete grátis, tem isso, né? E em determinado momento da negociação, a gente pode colocar que, olha, se você quer o preço W, ok, só que a gente vai cobrar uma taxa de preparo do material. Isso funciona como uma punição, de certa forma.
se você joga isso no meio da negociação. Por isso que essa parte é bastante perigosa, você colocar isso no meio das negociações. Isso tudo é interessante você colocar lá no início, nas condições. Porque se você trazer isso no meio, pode parecer uma chantagem. Isso pode perder a sua credibilidade perante o seu adversário. Introduzir novidades na fase final de uma reunião, ou seja, depois que foi negociado, foram várias reuniões, várias discussões, você vira e propor, olha, eu não tenho só, chegar só no final e falar, olha, eu não tenho só minério de cobalto, eu tenho minério de zircônio. Você não quer comprar zircônio no lugar de cobalto? Isso pode ser interessante, mas na maioria das vezes isso gera mais problemas do que ajuda, efetivamente. Se fizer demasiadamente tarde, pode colocar em risco a sua credibilidade, pode levar a uma regressão na negociação e pode criar, da outra parte, expectativas de mais concessões, ou seja, ele pode querer que você mande uma certa quantidade daquele produto como amostra grátis, por exemplo. Então, isso tem que ser bem pesado. E sugerir adiamento em caso de impasse, né? Sempre tem essa possibilidade, é sempre possível, pessoal, quando você tem o tempo à disposição. Então, quando você pode barganhar com o tempo, quando você não tem urgência, quando você não tem ali o banco batendo na sua porta pedindo pagamento ou alguma coisa assim, é interessante você ter essa alternativa de sugerir adiamentos, porque isso não faz você perder credibilidade ou nada. Você só aumenta o seu poder de barganha se você pedir esse adiamento de uma forma justificável, né? E de uma forma educada, claro. Possibilita as diversas partes recurso aos conselhos de alguém neutro, né? Facilita a ocorrência de incidentes inesperados, no caso por exemplo, do seu adversário ir lá e fechar um contrato com outras empresas, né? E às vezes pode gerar dificuldade de marcar novas datas, ou seja, você pode gerar, de certa forma, uma perda de interesse daquela empresa. Depende muito do poder de barganha daquela empresa e da sua empresa. Bom, a gente tem, essencialmente, o que está naquela matriz, né? A gente tem 5 tipos de negociação clássicas possíveis. A gente pode ter uma negociação mais do estilo competitiva, né? E o objetivo é você vencer o adversário no sentido de conseguir o máximo de vantagens e ele o mínimo de vantagens de você. Como eu falei, esse tipo de negociação, ele é predatório e ele não tende a ser sustentável. Então, é interessante evitar. Mas podem existir situações em que você queira, que você não preveja uma relação de longa duração com aquela empresa, ou até existem situações, pessoal, dentro do campo da interação estratégica, que eu já falei para vocês, que você queira fazer uma negociação com uma empresa que é concorrente sua, que é um adversário seu, literalmente nos negócios, inclusive, e você pode tentar forçar uma negociação competitiva de forma a colocar aquela outra empresa em desvantagem, colocar aquela outra empresa em uma situação difícil econômica, até provocar a quebra da empresa do seu adversário, tá? Mas isso não é muito ético nem muito moral, mas muitas empresas fazem isso, então estejam atentos quando aparecer um contrato muito atrativo de uma empresa que não necessariamente é uma empresa que pode ser sua parceira, que pode ser, na verdade, uma concorrente. A evitação ou evasão, né? Normalmente é o que acontece quando as duas empresas não têm muita tendência ou não tem muita necessidade de que aquela negociação ocorra, então acaba ficando numa situação de evasão, né? O método colaborativo, que é o melhor de todos, pessoal, a negociação em que se encontra um ganha-ganha mais balanceado, tá? Nunca vai ser 50%, mas vai ser próximo ali, 40, 60, né? 55, né? 55, 45, vai estar próximo ali. Esse é o ideal, o colaborativo, né?
A gente tem a situação de acomodação, pessoal, quando nós percebemos que a negociação não vai bem para a nossa empresa, que ela não está positiva para nós, mas por algum motivo, seja alguma restrição, seja muito tempo investido num acordo, seja por pressão interna na empresa, por N motivos, você pode ser forçado a continuar aquela negociação e por mais que você tente, o acordo vai ser um acordo, ele não conseguiu ficar dentro da zona positiva para a empresa e por uma série de motivos você pode ser obrigado a fechar esse acordo assim mesmo, tá? Não é o ideal, é sempre interessante evitar o máximo possível, mas nem sempre a gente consegue. E aí tem-se a situação de conciliação, que é uma situação em que a empresa ela está visando uma relação de longo prazo, né, uma visão visando uma relação sustentável de certa forma, em que tipicamente ambas as empresas, ambos os adversários concordam em um certo momento, um levar mais vantagem do que o outro, e na próxima situação isso ser revertido e depois revertido novamente, e de uma forma oscilante, aí você tem empresas que ora ganham mais, ora perdem menos, ora ganham um pouco mais, ora perdem menos. Então, você tem aí uma alternância, né? De ganha-perde, perde-ganha, né? Às vezes ganha-ganha, mas com bastante desproporcional. Isso é muito comum, pessoal, em cartéis. Só para registrar, é ilegal, tá? Não a conciliação, tá? Porque isso pode ser uma estratégia natural de mercado quando, por exemplo, eu quero me tornar fornecedor da Natura, que é uma empresa enorme. Então, ele pode ser um grande cliente para minha empresa e eu quero vender para a Natura, então eu posso, numa determinada negociação, por exemplo, numa primeira negociação, eu posso oferecer o meu produto para a Natura a um preço que vai ser vai até gerar prejuízo para mim no futuro. Eu posso vender abaixo do meu custo de produção para a Natura, visando fechar novos contratos e nos próximos contratos, sim, fechar negociações mais lucrativas. Às vezes, eu posso fazer isso também numa situação em que eu estou com uma dívida bancária ou eu estou com um fluxo de caixa muito negativo, então eu posso forçar uma negociação que praticamente não vai dar lucro, que talvez dê ali lucro, não dê lucro, que fique até equilibrar elas por elas, ou seja, não vou ganhar nada com aquela negociação, mas aquela negociação pode me gerar capital de giro para movimentar a minha empresa e eu conseguir pegar novos contratos ou até mesmo fugir de ter que fazer um empréstimo bancário para cobrir a folha de pagamento. Tá? Então, às vezes, acontece situações assim em que você tem que ser claro, olha, essa negociação eu topo dessa forma por motivos. Normalmente você não vai abrir e dizer que você está enforcado, porque se você fizer isso, na hora você perde todo o seu poder de barganha. Mas você pode, olha, nesse momento eu vou fazer uma negociação melhor aqui para você, porque eu quero continuar uma relação sustentável a longo prazo, mas a ideia é a gente subir esses valores nos próximos contratos, tá? Ou mudar as condições. Isso é possível, tá? Agora, tiveram várias situações no passado em que empresas, o caso típico aí foi dos escândalos das construtoras, né? Em que o governo brasileiro foi gerando uma série de obras de infraestrutura assim, gigantescas, obras de centenas de milhões a bilhões de reais, e as empreiteiras formavam um clube de 10, 12 das maiores empreiteiras no Brasil, porque só essas empresas tinham poder financeiro, capital financeiro para pegar determinadas obras, então eles sabiam que essas obras iriam estar na mão dessas 10, 12 empresas, então eles faziam um clubinho e decidiam entre elas quem era a empresa da vez que ia ganhar, quem ia lucrar e quem ia entrar no processo para perder. Né?
e aí eles revezavam entre si de uma forma conciliadora, de uma forma intermitente, aí quem era a bola da vez e quem lucrava, etc. Então, esse é um exemplo extremamente nefasto, né, de uma negociação de conciliação, e isso aí é a prática de cartel, isso é crime, isso dá cadeia, tá, pessoal? Mas é só um exemplo didático esse, né, que aconteceu, tem registros históricos disso na imprensa, mas essa não é a única forma, tá? Esse compromise não é a única forma. Digo, não é apenas para fazer corrupção, tá? Às vezes ele está ligado, como eu falei, a você adquirir um novo cliente, a você ajudar a manter um cliente que ele está em dificuldade, de repente você pode baixar as margens e até vender sem lucro para ajudar aquele cliente, porque aquele cliente é um bom cliente e se ele sair do buraco, ele vai continuar comprando com você e vai gerar uma relação de lealdade com a sua empresa. Então, isso ainda acontece, tá, pessoal? Claro que tudo isso é muito difícil colocar no papel, é muito difícil você garantir a lealdade de uma empresa, né? Mesmo porque as empresas são feitas de pessoas, e as pessoas mudam, as pessoas são trocadas de postos, né? Mas ainda funciona isso aí, tá, pessoal? Ainda existe uma certa relação de lealdade, ainda existe o bom senso de você olhar uma empresa e perceber que ela está precisando de uma ajuda, e é interessante você ajudar ela naquele momento, porque a empresa, de repente, ela vai deslanchar e vai ser um bom cliente, um cliente importante na sua carteira, né? A mesma coisa reverso, às vezes você está precisando de dinheiro, então isso aqui nem sempre é ruim, tá? Mas isso aqui, ele tem que ser visando uma relação de longo prazo, isso aqui não serve para uma relação entre empresas de curto prazo, isso é para longo, médio e longo prazo. A situação do estilo de competição, como eu falei para vocês, aqui nesse gráfico a gente vê aqui a intensidade das nossas necessidades, né? A atenção às nossas necessidades e aqui a atenção às necessidades do adversário. Então, quando a gente não tem nenhuma preocupação com os interesses do adversário e a gente quer focar apenas no nosso interesse, é uma relação, uma negociação competitiva ou predatória, no caso. Quando eu não tenho interesse nisso e o meu cliente também não, o meu adversário também não, é basicamente normalmente uma relação que a gente deve evitar, né? Uma relação que não tende a dar certo. É uma situação em que você acaba investindo dinheiro e tempo nessas negociações e não tem muito sentido. Você tem a situação onde você tem que aceitar, simplesmente, ou se acomodar, que é uma situação onde você está muito mais focado nas necessidades do seu oponente do que nas suas próprias. Como eu falei, às vezes isso aqui é algo que existem situações em que você não pode fugir disso aqui. A gente deve evitar ao máximo, claro, mas às vezes por pressões internas da empresa, às vezes por um monte de coisas que eu não preciso falar aqui, mas tem muitas situações em que às vezes é necessário isso aqui acontecer, né, apesar da gente ter que evitar. E o ideal, né, é a negociação colaborativa, onde ambos os interesses da minha empresa e do meu adversário são considerados. E aí, para a gente matematizar um pouco isso, pessoal, a gente tem um gráfico aqui que mostra dois conceitozinhos que são muito bons, né? Na verdade, vários conceitos, né? Que é o seguinte: a gente tem um negócio chamado BATNA, que é Best alguma coisa, tipo assim, é o melhor acordo negociável possível, tá? Em português, né? É o melhor acordo negociável possível, tá? O BATNA, né? Ou MANA, é o melhor acordo negociável, MANAP, MAP, não, uma coisa assim. Tem um códigozinho, tá? Mas do inglês é BATNA. Então, o termo BATNA, ele está associado, pessoal, à seguinte situação, né?
percebam que vamos se colocar aqui, vamos imaginar uma negociação onde eu tenho um vendedor de uma commodity e eu tenho aqui um comprador de uma commodity. Esse comprador, naturalmente, imaginem que esse eixo aqui, pessoal, é o eixo na direção direita, né? Eu estou no sentido de um preço maior e aqui no sentido de um preço menor. Então, imagine o seguinte, que nesse gráfico eu tenho aqui o meu cliente e aqui eu tenho a faixa de preço que o meu cliente, supondo, pessoal, que a proposta de valor aqui seja diretamente comprar um produto com preço X, tá? Isso aqui é uma simplificação de uma negociação, que normalmente a negociação é composta por proposta de valor, com vários benefícios associados a uma venda de um produto, um serviço, um conjunto de coisas, né? Mas vamos simplificar tudo a um item e apenas preço, tá? Então, eu vou para a negociação, o comprador, ele vai para a negociação sabendo esse valorzinho aqui, que é o target price do comprador, ou seja, é o meu preço objetivo. Então, eu vou dizer, olha, eu quero ir para essa negociação, eu quero comprar o meu minério de cobalto a R$ 1 o quilo, tá? Esse é o meu target price, esse é o meu melhor preço possível, é o melhor preço que eu imagino, tá? Então, eu vou para a negociação com esse preço. Só que eu tenho que ir para a negociação com outro preço também, que é o preço, o walk away price, ou máximo price. Ou seja, eu tenho que saber de antemão qual é o máximo que eu estou disposto a pagar por aquele produto, né? Qual é o preço máximo que eu estou disposto a pagar? No meu caso, o meu preço máximo que eu estou disposto a pagar é R$ 10. Mais do que R$ 10 eu não pago. R$ 10 é o pior caso que eu aceitaria fazer uma negociação, porque eu já consegui preços com a mesma qualidade, o mesmo produto, consegui preços de R$ 10,01. Logo, R$ 10 é o máximo que eu vou aceitar pagar nessa negociação. Isso eu estou considerando apenas o produto, tá? Um produto e apenas o custo. Se eu estivesse considerando aqui uma série de outras vantagens, benefícios, como entrega, preço, forma de pagamento, um monte de coisa, eu poderia até aceitar um preço mais alto do que os concorrentes. Mas vamos ignorar isso aqui, tá? Então, assim, eu tenho aqui um preço possível de R$ 10,01 em outro lugar. Então, o máximo walk away price que eu vou pagar é R$ 10. Então, eu vou entrar numa negociação querendo pagar e eu vou tolerar chegar até um preço de 10. Tá? No outro lado, eu tenho do outro lado, eu tenho o vendedor. E o vendedor, ele vai com a mesma ideia, só que reversa. Ele vai com uma ideia de que ele tem um target price, que é o máximo que ele sabe que o mercado toparia pagar. Então, ele vai para o mercado querendo cobrar R$ 15 no produto dele. Ele vai querendo o ideal, o máximo que ele conseguiria, o melhor que ele conseguiria, seria o R$ 15 aqui. Só que notem, pessoal, que os R$ 15 que o meu vendedor quer vender o minério, R$ 15 o quilo, está fora da zona que o meu comprador está disposto a pagar. E esses valores, normalmente, eles não são ditos nas negociações. Tá? Isso aqui é segredo. Isso aqui não é uma coisa que se chega na negociação e diz, olha, eu posso pagar entre 15 e 5, ou melhor, eu posso te vender entre 5 e R$ 15. Não vai acontecer. Isso não é falado. Então, a gente vai dar alguns relances disso aqui quando a gente vai sentar e vai fazer as propostas, que é lá no final da negociação, né? Onde eu vou chegar e falar, eu te proponho R$ 15.
E normalmente o comprador vai dizer, não, você está louco, R$ 15 não. Eu te proponho pagar R$ 1. E aí essa negociação prossegue e esses valores eles tendem a se afastar tanto do target price do vendedor quanto do target price do comprador, tá? Às vezes, pessoal, é possível que esses valores, essas zonas estejam até sobrepostas. Existem situações em que você pode até estar ali com uma faixa exatamente sobreposta a outra e no início da negociação, os dois já dão valores que estão dentro da faixa um do outro, e normalmente você pega e joga, não, então vamos pegar no meio do caminho lá, e eu quero tal coisa, e eu ofereço tal coisa, e chega-se a um acordo, tá? Sem tanta dificuldade, mas não é normal. O mais normal é a gente ter faixas que são discrepantes. O importante é que essas faixas se encontrem em algum momento. É importante que elas se encontrem, que elas se sobreponham em alguma faixa, em algum ponto. No caso aqui, pessoal, percebam que o máximo valor que o meu comprador está disposto a pagar é R$ 10, e o máximo valor que o meu vendedor está disposto a vender é R$ 7. Ou seja, a gente tem uma zona aqui em que o meu vendedor toparia vender e o meu comprador toparia comprar. Essa zona de interface, essa zona de sobrepõe, é chamada de ZOPA, né? O ZUPA, né? Que é de Zone of Possible Agreement, ou zona de acordo possível, né? Então, o ZOPA é uma zona que, de fato, a maioria das negociações elas vão entrar aqui dentro, né? Porque se eu bater o pé, se a minha faixa ela for fora da faixa do meu comprador, eu posso gastar várias e várias rodadas de negociação que talvez eu não consiga chegar a um acordo. Eu não vou fechar um acordo. Agora, se eu consigo construir uma zopa, aí de fato eu posso ter uma capacidade de negociação. Qual é a diferença entre eu vender vender aqui a R$ 10 ou a R$ 7, né? Qual lado eu vou ficar? Vou ficar mais aqui ou vou ficar mais ali? Depende das concessões, depende da habilidade negocial de cada lado, tá? De cada time. Normalmente, pessoal, o limite da capacidade de negociação é chamada de BATNA. Então, eu tenho aqui o meu preço ideal, que é o preço ideal, que seria maravilhoso para mim comprar isso aqui a R$ 1, mas eu não vou conseguir, nesse caso. Então, eu vou determinar o que é chamado de BATMA, que seria, no caso, o preço máximo possível de uma negociação. Preço máximo dentro de uma negociação, que é normalmente o que o vendedor vai buscar. O vendedor vai buscar com todas as suas forças descobrir qual que é a BATNA do meu comprador, para que ele possa propor, ele possa ir cedendo devagar e chegue e fique aqui no BATNA do meu comprador. Porque é o que ele quer. Ele queria esse valor aqui target, mas ele não vai conseguir, porque está fora da zona. Então, ele vai cedendo na direção do walkaway price, só que ele tem interesse de parar o mais próximo possível da BATNA do comprador. E exatamente a mesma coisa faz o comprador. É interessante que ele saiba qual que é a BATNA do vendedor, porque ele quer se aproximar o mais próximo possível da BATNA do vendedor, tá? Então, normalmente, entre esse ponto da BATNA do vendedor e da BATNA do comprador, isso aí vai variar de acordo, como eu falei, com as capacidades de negociação dos times, o poder de barganha, a capacidade de tempo, o poder de tempo e a quantidade de informação disponível para cada time e, principalmente, pessoal, a distribuição de concessões. Então, normalmente, quanto mais concessões eu tendo fazer, quanto mais concessões ou quanto mais valor eu coloco na proposta, quanto mais valiosa é a proposta de valor,
mais eu vou me afastar da BATNA e mais eu vou me aproximar do target price. Dos dois lados, pessoal. Então, muitas vezes, se ninguém ceder nada aqui, não houvesse nada de concessões, eu posso fechar um acordo no meio da ZOPA, né? Só que isso também vai depender do equilíbrio e da habilidade de negociação dos times, do prazo que cada um tem, da disponibilidade de estoque, das condições. Então, isso aqui pode caminhar bastante, mas ele pode chegar no BATNA um do outro, dependendo, além das condições de habilidade, tempo, barganha, etc., também do número de concessões que eu estou fazendo para o outro, para o adversário, tá? Para mim jogar o meu valor mais próximo da BATNA do outro, tá? E é isso um processo de negociação, pessoal, de uma forma sistêmica, de uma forma resumida, é isso, tá? Obrigado mais uma vez, pessoal. Espero que tenham gostado. E se vocês tiverem mais dúvidas, né, tiverem mais questões, mais dúvidas, a gente pode tirar na próxima aula, ou vocês podem me mandar e-mail ou WhatsApp, certo? Forte abraço para vocês, boa semana.